Fala garotinhos, e aí como vocês estão, fiel torcida? Falaremos hoje da grande notícia, uma bomba aí no mercado da bola do Timão. Ah, posso dizer que já tá fechado, né? Posso dizer que já tá fechado? Jesse Lingard, isso mesmo, Jesse Lingard. Pra quem não sabe, muitos aí não vão saber quem é o jogador. Jogador com passagens para a seleção inglesa, Manchester United, enfim, vamos falar muito dessa contratação que, caso se confirme, será um bom reforço para o Corinthians. A gente não sabe como está a questão física dele, mas enfim, é um grande jogador e falaremos muito nesse vídeo. Se você quer estar por dentro do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para estar por dentro de todos os vídeos. Antes de eu estar começando, antes de nós ir falar sobre esse grande nome que veio à tona no Corinthians, queria falar pra vocês que os vídeos que estão saindo no meu canal, tô tentando ainda, galera, dar uma organizada por conta dos meus estudos, então tô fazendo de tudo pra estar soltando os vídeos, o máximo de vídeos possíveis pra vocês estar acompanhando aí, acessando o meu trabalho como jornalista do Timão. Então, ao decorrer do tempo a gente vai se consertando aí e não vai faltar conteúdo pra vocês. Então vamos lá pro vídeo falar sobre Jesse Lingard. Pois é, rapaziada, saiu a notícia, isso é uma bomba, né? Pra mim isso é uma bomba, é um grande jogador que ultimamente não tem muitos olhares pro lado do futebol europeu. Um jogador que já teve seus melhores momentos pelo futebol inglês, principalmente, lá na Premier League. Mas não deixa de ser um jogador muito importante, um jogador muito experiente, sabe? Um jogador de qualidade. E a notícia saiu meio assim, meio que do nada. Saiu meio que do nada e pelo que a gente já sabe é que está tudo certo entre Corinthians e o próprio jogador. Ele chega até o final do ano, podendo ficar até o final de 2027. Isso é a informação que chegou agora. E chegou agora confirmada pelo GE, né? Então, um jogador que com certeza agregará bastante, um jogador que estava lá no futebol japonês. O último jogo dele foi no dia 10 de dezembro do ano passado. Então faz um tempinho que ele está sem atuar no jogo. Mas ele chegando no Corinthians com o Memphis Depay, que é um grande aliado dele, que já jogou junto com ele, principalmente no Manchester United, é um jogador que vai acrescentar muito no Corinthians, se ele conseguir focar na parte física e conseguir focar na pré-temporada dele, para ele estar bem fisicamente, para começar a atuar no Corinthians, estrear e marcar gols e assistência. Não tenho dúvida que será um jogador que vai acrescentar muito esse time. Pra mim, ele chega para ser um reserva ali pro Rodrigo Garro. É um jogador que teve passagens pelo Manchester United, passou por outros clubes também. É jogador de futebol inglês, né? Como eu falei, acabei dizendo. E passagem pela seleção também inglesa, um jogador que jogou muito pela seleção inglesa, embora a seleção da Inglaterra não é aquela seleção que quando chega numa fase tipo de um exemplo de Copa do Mundo, não é aquela seleção que assusta e nunca assustou assim. Uns tempos atrás já foi aquela seleção muito forte, que era imbatível em Copa do Mundo, tinha muita tradição. Mas o Jesse Lingard, quando teve sua chance, sua oportunidade lá para 2018, 2020 na seleção, foi um jogador muito fundamental. Até acho que ali 2022, 2021 ele ainda atuava pela seleção e marcava gols, assistências, era um jogador muito importante na seleção inglesa. Enquanto ele era convocado, né? Quando ele estava em boa forma no futebol inglês, lá no Manchester United, onde ele fez a maioria da sua carreira lá no clube United. E a notícia veio à tona, daí ele fez sua carreira lá no Manchester United e aí foi buscar novos rumos, novos ares lá no futebol japonês. Futebol japonês, me enganei. Futebol coreano lá no Seoul FC, lá no futebol coreano, que não é uma liga muito forte. Pra mim a liga da Arábia Saudita é um pouquinho mais, mas ali de comparação
não tem muita competitividade igual o futebol brasileiro, igual a Premier League. Mas lá ele teve cerca de 60 jogos, marcou 19 gols, deu 11 assistências. É um jogador que lá pro time do Seul FC foi fundamental pro treinador. É um jogador que ajuda bastante. Fui parar um pouco, fui tirar um pouco do meu tempo para preparar esse vídeo para vocês e assistir um pouco dos highlights do Jesse Lingard. Agora, nesses anos que ele se afastou do futebol da Premier League e estava desaparecido, não tava sem. Ninguém via falar muito nele, não sabia nem onde ele estava. Tinha saído a notícia há uns tempos atrás e o Corinthians entrou no meio para fechar essa contratação, que ele estava sendo cobiçado pelo Remo, clube do Remo aqui do Brasil. Mas o Corinthians entrou na parada e aí se acertou com o jogador, ambas as partes. Acho que ainda só falta a parte contratual mesmo, mas deve ser isso, como eu falei para vocês. Ele fica até o final desse ano, podendo ficar até 2027 também. E ganhando ali na faixa dos 60 mil, 60 mil não, 600 mil ali, 550 mil, ali tem que dar a resposta. Se ele der a resposta, aí você sobe ali o valor bom para ele conseguir continuar fazendo seu futebol. Senão, o Esporte Clube Corinthians tem que estar fazendo essas contratações. Ele vende livre custo. Não é um jogador que o Corinthians precisa ir lá no clube pagar uma quantia para ele poder vir. É um jogador que já estava a fim de contrato e desde dezembro, então facilitou a vinda dele. Não é à toa que o clube do Remo estava negociando, porque é um jogador que estava livre, um jogador de pura qualidade. Seleção inglesa, Manchester United, que para mim é o maior clube da Premier League. Então, um jogador que promete muito acrescentar ao time de Dorival Júnior. Se ele vier desenvolver a qualidade técnica que ele tem e ajudar bastante o time, principalmente ali o meio campo, na recomposição, na marcação, é um jogador que vai ser fundamental sim. E olha lá Rodrigo Garro para não perder a vaga para ele, hein? Se ele vier mostrar o futebol que ele sabe, ali é um jogador que bate muito bem na bola, um jogador que hoje ele joga ali como meio campista, né? Mas ele pode também atuar como nas duas pontas. Mas como é um jogador muito experiente, já é um jogador de 32, se eu não me engano, 32, 33 anos. Então ele mudou essa fase dele de atuar dentro de campo, tá atuando mais pelo meio campista mesmo, um camisa 10, que é um camisa 10, um camisa 10 eu não digo um camisa 10 pensador, sabe? Mas eu digo ali como um falso 9, um jogador que vem de trás, para quem sabe até atuar como falso 9 pelo Corinthians, quando o Roberto não estiver apto a jogo. Ou até se caso o Roberto for vendido no meio do ano, o Jesse Lingard está ali para, quem sabe, cumprir uma ausência. Eu sei que são estilos diferentes, mas é um grande jogador e agregará muito esse time do Dorival Júnior. As informações que estão repercutindo aí na mídia é que tem umas pessoas que falam que foi o Memphis Depay que pediu de novo, que o Memphis Depay já tinha feito isso com o Zacarias, pedir ao presidente para ir atrás do Marcelo Paes, ir atrás do Jesse Lingard, mas a informação que tem não é essa. A informação que tem foi que o Corinthians já vinha atrás desse jogador, percebeu que ele estava ali no mercado, percebeu as qualidades dele, o Dorival aprovou o jogador. E não é à toa que você não vai me falar que um jogador de seleção inglesa por tanto tempo assim, ele é um jogador de baixa qualidade, um jogador que não tem mais espaço em nenhum time do mundo. Pelo contrário, é um jogador muito interessante, pode atuar em vários setores do ataque, do meio campo ali. No meio campo ele pode atuar como camisa 10, mais como camisa 10, jogando pelas duas alas também, como falso 9, como eu falei pra vocês. Não é um jogador de área, mas pode atuar ali como falso 9, quando o Alberto não estiver jogando. Enfim, mas eu quero saber o que vocês acharam dessa contratação. Pra quem não sabe, quem não lembra do Jesse Lingard, quem nunca jogou FIFA, quem já jogou FIFA, claro que vai saber quem é o Jesse Lingard. Jogou FIFA ali, na época ali, deixa eu ver. Jogou na época ali de 2020, 2019, 2018. Vai lembrar que é o Jesse Lingard, com certeza. Então, é um jogador que mesmo que tá lá no futebol da Coreia, é um jogador que a gente tem que parar e ver
como ele vai se adaptar aqui ao futebol brasileiro. Claro que ele tem qualidade, claro que ele pode acrescentar e deve acrescentar o time do Dorival Júnior, mas a gente tem que esperar, a gente não pode colocar um pé na frente do outro e achar que ele vai chegar aqui, vai resolver os problemas e vai vestir a camisa e fazer 10-1, vai fazer 3 gols no primeiro jogo. Quem sabe pode acontecer, mas primeiro ele tem que retomar a parte física dele, tá um tempo sem atuar, como falei, desde do dia 10 de dezembro que ele está sem atuar. Então, um jogador desse quilate, com passagem no futebol inglês, passagem na Europa, seleção inglesa, e ficar faltando na parte física, então isso faz muita diferença. Então tem que ter cautela com ele, para que ele possa ter o tempo para se adaptar aqui no futebol brasileiro, para ele acabar mostrando seu futebol. Se eu fosse o Dorival, eu utilizava ele ali como no lado do campo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porque eu tava vendo os highlights deles, as skins, né, como é que fala. E é um jogador que ajuda muito a marcação, principalmente do lado de campo. Então, enquanto o Dorival tiver ele ali bem fisicamente, ele chegou, começou ali a treinar, tá ótimo fisicamente, tá treinando, tá chutando gol, tá fazendo gol, tá dando assistência nos treinos. Vou colocar ele ali em um dos dois lados do campo para ajudar na marcação, um jogador que ajuda muito nessa parte de recomposição, um jogador que dá carrinho, tem raça. Deu para ver isso um pouco nos vídeos dele e com certeza esse é o estilo que o torcedor corintiano quer ver e acrescentará com certeza ao time de Dorival Júnior, como falei. E eu quero saber o que vocês acharam. Também comentem se vocês conheceram o jogador, se vocês já tinham visto o jogador em algum lugar, ouvido esse nome, se já viu ele jogar, se já tinham o conhecimento sobre ele. Jesse Lingard, rapaziada, Jesse Lingard, fiel torcida, é ele mesmo. Jesse Lingard, passagem por seleção inglesa, jogador, grande jogador, um astro do futebol inglês. E vamos ver, né? Vamos ver o que você acha. Comente aí o que você achou dessa contratação do Timão. Marcelo Paes está indo firme no mercado em busca desse jogador ali de lado de campo principalmente. E o Corinthians não vai parar por aí, com certeza não deve parar. Deve ir atrás de mais um ponta ali, um cara ali de velocidade, driblador, que é isso que o Dorival precisa. É isso que você achou do vídeo, comenta aí abaixo, vou estar olhando, vou estar observando. E também fala aí o que vocês acharam dessa contratação do Timão. Jesse Lingard, rapaziada. Jesse Lingard, jogador astro inglês. Seleção inglesa, Copa do Mundo. Promete dar muitos frutos com a torcida do Timão. Com a camisa do Corinthians, ele vai dar certo, com certeza. Um abraço, até o próximo vídeo.